Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Quero ler apenas um versículo nesta noite. Romanos, capítulo 1. Vamos ler o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos falar juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Pai, abençoa a Tua palavra às nossas vidas nesta noite, Senhor. Nos faz compreender o Teu propósito, o Teu querer para o nosso viver. E, ó Deus, que nada, ó Deus, impeça as nossas mentes e corações de compreender o Teu propósito e a Tua vontade para o nosso bem viver, Senhor. Fala conosco, age em nosso meio, segundo a Tua vontade, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, não me envergonho do Evangelho. Isso é uma verdade na sua vida? Ou você envergonha o nome de Cristo Jesus? Vamos pensar maneiras que nós envergonhamos o nome de Cristo. Quando não vivemos uma vida em santificação, em santidade, nós envergonhamos o nome de Cristo. Quando nós não temos compromisso com o reino de Deus, nós envergonhamos o nome de Cristo. Quando na nossa prioridade e nos nossos propósitos não está glorificar e exaltar o nome de Cristo, nós envergonhamos o nome de Cristo. Quando o nosso caráter não é parecido com o caráter de Cristo Jesus, nós envergonhamos o nome de Cristo. Você pode declarar nesta noite: não me envergonho do Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo diz isso. E quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era aquele que estava perseguindo aqueles que não se envergonhavam do nome de Cristo. E ele estava presente, e ele que assassinou o primeiro mártir da igreja, e ele declarou que aquele homem estava quebrando a lei de Moisés e dos profetas, e assim, ele perseguindo a igreja, ele tem uma experiência poderosa com Cristo Jesus, e assim ele tem então um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então ele deixa de envergonhar o Evangelho e o reino de Deus, e começa então a viver agora para não mais envergonhar o Evangelho de Cristo, do reino de Deus. Não me envergonho do Evangelho. Essa é a expressão mais poderosa do testemunho do apóstolo Paulo. Não me envergonho com as minhas atitudes, não me envergonho com o meu caráter, não me envergonho com o legado que estou deixando sobre a face da terra, não me envergonho com os negócios que eu estou realizando na minha vida, porque eu tive uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Ao final de tudo, o que restará da minha vida e da sua vida será se de fato nós vivemos uma vida para engrandecimento do nome de Cristo Jesus. Em outras palavras, se nós queremos gerar verdadeiros discípulos, nós só poderemos gerar verdadeiros discípulos se nós verdadeiramente formos discípulos de Cristo.
formos discípulos do Senhor Jesus Cristo e vivermos para Ele, e verdadeiramente crermos nele, e anunciarmos a vontade dEle, o propósito dEle, o querer dEle. Nós vivemos uma época, então, que existe muitos escândalos no meio da igreja, porque as pessoas estão causando vergonha ao Evangelho. Infelizmente, a igreja tem se tornado um ambiente de exploração da fé, um ambiente, infelizmente, imoral, um ambiente, infelizmente, doentio, que mais tem causado escândalos do que, de fato, verdadeiras conversões e verdadeiras pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele teve uma experiência poderosa com Cristo Jesus e por isso ele decidiu viver a sua vida para Cristo Jesus. Querido irmão e querida irmã, eu e você temos uma missão para viver, um propósito pelo qual somos chamados a viver. O nosso propósito não é uma acomodação religiosa, não é uma experiência meramente religiosa, é uma experiência com algo extremamente poderoso, que é o poder de Deus. O poder de Deus agindo em nós, para a nossa transformação. A minha oração nesta noite é que, de fato, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, venha agir em sua mente, em seu coração, para produzir verdadeiras atitudes de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é encher templos religiosos, o nosso desafio é proporcionar transformação de vidas que experimentem de fato Cristo Jesus em seu viver, no seu agir. É Cristo quem nos modifica, é o Espírito Santo quem nos transforma, é o Espírito Santo que nos convida a não envergonhar o nome de Cristo, é o Espírito Santo que nos convida a sermos testemunhas para os de dentro, para os de fora. É o Espírito Santo que nos convida, através dessa experiência com Cristo, deixar um legado de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. As pessoas, ao olhar para você, elas podem dizer que você é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. É muito importante que nós aprendamos isso nesta noite. Eu queria destacar, então, 5 princípios para o nosso viver. O primeiro deles, queridos irmãos, é que aqueles que realmente têm uma experiência com o Evangelho de Cristo, eles proclamam esse Evangelho com paixão, com desejo, com profundo desejo de ver vidas transformadas. O primeiro princípio, então, nos desafia a compreender a obra da evangelização. O apóstolo Paulo aprendeu a não se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele aprendeu que, ao falar deste Evangelho para as outras vidas, isso produzia pessoas de um outro nível, de um outro padrão. Pessoas que então declaravam assim: para mim agora o viver é Cristo, para mim agora o viver é o Senhor, e se eu morrer será lucro para a minha vida, mas o viver é Cristo. Ele viu pessoas que morreram e não abandonaram o caminho de Cristo. Esse Evangelho, ele é poderoso. A verdadeira evangelização, então, é levar pessoas a terem uma verdadeira experiência com Cristo Jesus. Uma experiência profunda em suas vidas. Uma experiência profunda com a palavra de Deus. Uma experiência profunda de resposta de oração, uma experiência profunda de compartilhar a fé, de compartilhar a Cristo Jesus, uma experiência profunda com o amor de Deus. Ele não se envergonha do Evangelho, porque ele reconheceu que tudo o que ele havia vivido até aquele dia
era esterco, era refúgio diante da palavra poderosa de Cristo Jesus. Querido irmão, verdadeiramente o Evangelho é para você a tua prioridade. E você ensina com a sua vida e as suas atitudes, e você demonstra isso para as pessoas, que o Evangelho é algo poderoso para você. Os teus familiares sabem que você não se envergonha do Evangelho. As pessoas que trabalham com você sabem que você não se envergonha de declarar que você é um verdadeiro cristão. Os teus vizinhos sabem que você é um verdadeiro cristão. O que nós muitas vezes esperamos é um evento especial, um dia especial, algo para que possamos então agir em prol desse Evangelho, e esse algo já foi feito. Cristo redimiu a mim e a você, Cristo perdoou as nossas vidas, Cristo morreu em nosso lugar, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele diz agora que Ele quer fazer de mim, de você, nova criatura. E se eu realmente compreendo a obra da redenção, eu entendo então que dentro dessa economia da salvação, eu sou um devedor e sempre serei devedor. Não há nada que eu possa fazer para receber algo de bom. O que acontece, ocorre, sempre é fruto da graça e do amor dEle. E por isso, então, eu o busco, e busco viver para Ele, e busco experimentar cada vez mais deste amor dEle. E compreendo, então, que dentro dessa economia da salvação, eu mesmo sendo devedor, Cristo creditou a salvação em minha vida, amém, irmãos? Ele aniquilou a nossa dívida, amém, irmãos? Ele falou, você não é mais devedor. Essa é a solução para a vida. O Evangelho é a resposta para o desespero humano. Porque o desespero humano, ele sempre está nos conduzindo ao quê? A nós queremos agradar a alguém. Às vezes é o nosso próprio eu que nós estamos querendo agradar. Às vezes nós estamos querendo nos autossatisfazer. E às vezes nós estamos vivendo diante de uma vida de miséria, porque nós não entendemos essa economia da salvação, essa obra redentora. E nós não compreendemos o tamanho deste amor estampado na cruz do Calvário. E não acolhemos profundamente essa obra de salvação. Nesta noite, querido irmão, querida irmã, compreenda, a obra da salvação é algo extremamente grandioso. Ninguém fez algo assim por mim ou por você, como Cristo assim o fez. É grandioso, é gracioso, é poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo, ao declarar, não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus. Ele transforma um assassino agora num ganhador de almas para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele transforma um homem cheio de poderes, cheio de orgulho e de vaidades, num homem humilde e simples, que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos entender que quando nós sonegamos o nosso evangelismo às outras pessoas, nós estamos declarando com as nossas vidas que nós não aceitamos a grandiosa obra da redenção de Cristo Jesus sobre nós. Reflita sobre isso, irmão. Pare de sonegar a graça que Deus tem te dado. A graça que te equilibra. A graça que te redime. A graça que te fortalece. Pare de sonegar.
Pare de esconder a obra do amor de Cristo sobre a tua vida. Pare e comece a declarar verdadeiramente: não mais me envergonharei do Evangelho. E eu levarei este Evangelho às almas que necessitam, que precisam desta obra. O que as pessoas mais precisam aprender, queridos irmãos, é conhecer essa obra da salvação. Essa obra que nos mostra que nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Cristo nos gerou para sermos a imagem e semelhança dele. E ao sermos a imagem e semelhança dele, ele não gosta de olhar para o ser humano e ver o ser humano se destruindo. Ele quer que todos conheçam a sua obra redentora. Amém? E o privilégio é dado a quem? A mim e a você. Não é dado aos anjos, é dado a mim e a você. O que você faz quando você recebe uma grande notícia? Você proclama, não é verdade? Você anuncia. Eu acho um barato que agora tem chá de revelação, né? E aí, o chá de revelação é para saber se é menino ou se é menina. Aí eu fico olhando e fico pensando. Para mim, a maior revelação foi quando a gente pegou o beta e descobriu que a Soraya estava grávida. E não importava o que viria, porque nós sabemos que isso foi uma grande graça, uma grande dádiva de Deus para nós. Veio 2 lindas meninas, e eu louvo a Deus por isso, porque elas são presentes e manifestação poderosa da graça de Deus sobre nós. Quais são as manifestações que você reconhece da graça de Deus na sua vida, na sua família? Não me envergonho do Evangelho. Fala comigo. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqueles que realmente não se envergonham, não só negam o Evangelho, aqueles que estão ao seu lado. Ele evangeliza, ele proclama o nome de Cristo Jesus com todo o seu afinco e toda a sua dedicação. O segundo princípio que eu e você podemos entender é que isso é importante, isso ocorre quando caminhamos juntos. O Evangelho vai nos transformando, porque ele é poderoso, mas nós somos mais transformados quando andamos juntos. E isso é discipulado. E é interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E como que nós aprendemos a viver por fé? Nós aprendemos a viver por fé com a fé do outro. É assim que nós aprendemos. Lendo a Bíblia, nós aprendemos da fé dos apóstolos, do povo de Deus, dos profetas. Lendo biografias missionárias, estudando a história da igreja, aprendemos com o exemplo de homens e mulheres de fé. Mas sabe o que está ocorrendo no meio da igreja? Os crentes estão sonegando o compartilhar da sua fé ao próximo. Os crentes não estão se responsabilizando em ajudar a fé do irmão. Lógico, houveram experiências de abusos religiosos, lógico, houveram decepções com outros líderes, mas queridos, Cristo nos cura, amém? Amém, irmãos?
Cristo nos cura, amém? Cristo nos transforma, amém, irmãos? O Espírito Santo se derrama sobre nós e aviva a igreja dele novamente, amém, irmãos? Então não é porque eu vivi uma experiência ruim do meu passado, que eu não tenho agora a oportunidade de experimentar novamente o derramar da graça de Deus, o derramar do amor de Deus, o derramar da poderosa mão de Deus em minha vida, amém, irmãos? Porque o Senhor nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz. Quando você se converte, sabe o que Deus está fazendo? Ele está te dando uma nova página na sua vida, para você escrever agora uma nova história com Ele, amém? Na presença dEle. E isso, queridos irmãos, é com o discipulado, é com o compartilhar. Como eu gostaria que você entendesse isso, e você começasse a mergulhar neste propósito de entender que a sua fé cresce com o compartilhar da fé do próximo. E você ajuda a fé do próximo compartilhando a sua fé e a sua experiência. Amor só se aprende amando. Amém? Amor só se aprende amando. Não tem outra maneira de se amar que não seja amando. Porque quando amamos, é que nós, de fato, aprendemos dessa graça de Jesus. E sabe o que Jesus nos mandou fazer? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos. Porque fazer discípulos é experiência, é troca. É crescer com a fé do outro. Amém, irmão? Crescer com a fé do outro. Amém, irmão? Amém. Crescer com a fé do outro. É compartilhar, no compartilhar. Jesus não nos mandou fazer convertidos. Jesus nos mandou fazer discípulos. Por isso que ao evangelizar, vamos discipular. E ao discipular, nós vamos investir o nosso tempo, nós vamos aproveitar mais o nosso tempo, as nossas capacidades, nós vamos ouvir mais a Deus, porque vamos orar mais ao Senhor e vamos ver Deus agindo mais. Nós teremos alguém para prestar contas sobre a nossa vida. Eu gosto muito de ser pastor, eu gosto muito de ter a diretoria da igreja, eu gosto de fazer as assembleias, porque isso tudo é prestação de contas. É prestação de contas dos negócios da igreja, sim, mas é prestação de contas da liderança pastoral, das atividades pastorais. Eu gosto muito de ter encontro com os irmãos e sentar e orarmos juntos, porque isso é prestação de contas, esse é compartilhar. Eu gosto muito de investir em tempo com pessoas, porque quando nós investimos tempo com pessoas, eu conheço pessoas, pessoas me conhecem, e nós aprendemos mais sobre nossas vidas. Sabe o que nos leva a amadurecer? Pessoas, amém? São pessoas que nos levam a amadurecer, são pessoas que nos levam a crescer, são pessoas que nos ajudam na caminhada. Queridos irmãos, este é um ano de possibilidades, este é um ano de oportunidades que Deus está dando a cada um de nós, em nossa igreja. Saia da sua zona de conforto e não envergonhe o Evangelho, e creia no poder de Deus. Se envolva mais. Hoje você já tem uma oportunidade de colocar em prática esta pregação. Ao terminar, você não vai embora, você vai descer, vai sentar com alguém que você não conhece e vai se apresentar.
e vai conversar com essa pessoa, e vão orar juntos. Depois vai ter um salgadinho, vai ter uma Coca-Cola, vai ter um suco, vai ter um café, um chá, e você pode ali fazer esse momento de experiência, de troca de vida. Paramos aí, então, para não envergonhar o Evangelho? Não. Para não envergonhar o Evangelho, nós precisamos de capacitação. Fala comigo, capacitação. Capacitação, fala comigo. Capacitação. Ele não se envergonha do Evangelho porque ele foi capacitado por Deus. O apóstolo Paulo, na sua conversão, ele passou por um processo de cegueira. Para ser curado, Deus manda Ananias para ir lá orar e ele então é curado. Volta à vista de Paulo. Se levanta uma pessoa em que o apóstolo Paulo vai caminhar com ela. Quando o apóstolo Paulo resolve começar a pregar, porque o apóstolo Paulo provavelmente era um colérico bem forte, já se levantou e começou a pregar, e a igreja rejeitou e ficou com medo. Uai, o cara estava matando um dia aí, vai entrar aqui na nossa reunião, ele vai pegar o nome nosso aqui e vai mandar matar a gente ali na esquina, né? Era assim que as pessoas pensam, e é assim que acontece hoje nas reuniões na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão. É isso que nós vamos ouvir, dia 22, 23 e 24. De como que é ser cristão num país em perseguição. É isso que nós vamos ouvir, 22, 23 e 24. E é por isso que nós precisamos entender que não envergonhar o Evangelho de Deus é se capacitar na palavra, é se capacitar com líderes espirituais, é se fortalecer com o poder de Deus. E é interessante, queridos irmãos, porque tem coisas que você só vai aprender com o outro. Quer ver algumas coisas que você aprendeu com outras pessoas? Por exemplo, a falar. Você não se lembra, mas se você passou por um treinamento fortíssimo com seu pai e sua mãe. A comer piqui, os goianos. Você passou por um treinamento fortíssimo com seu pai e sua mãe. Comer pamonha, também. Tem coisas que você só vai aprender com pessoas. E em termos da fé, tem coisas que você só vai aprender com homens de fé. Por isso que quando eu decidi ir para o seminário, eu decidi ir estudar com o professor Russell Shedd. E fui para São Paulo estudar lá. Não era padrão das igrejas batistas aqui no estado de Goiás mandar seminaristas para estudar lá em São Paulo. Mas eu conheci o Dr. Shedd no Congresso de Jovens do Despertar 1989. E eu fui participar da exposição que ele fez na Carta de Paulo aos Romanos. E eu falei, gente, como que esse homem sabe tanto de Bíblia assim? Eu preciso estudar a Bíblia. E eu entendi que eu não sabia nada de Bíblia. E eu fui estudar lá. Eu fui para estudar com o Dr. Shedd. Geralmente, o curso de teologia você termina em 4 anos. O meu levou 7, porque eu só assisti a aula do Shedd. Então, eu perdi muitas matérias, repeti várias matérias, porque o meu interesse era estudar a Bíblia com aquele homem, e aprendi muito. Tive a oportunidade de ir na casa dele, jantar com ele, jantar com a família dele, almoçar com aquela família. Eu tive a oportunidade de conhecer um verdadeiro homem de Deus. Eu tive a oportunidade de aprender com um verdadeiro homem de Deus a ser apaixonado pela palavra de Deus. E você acha que você vai aprender isso sozinho? Nós precisamos ensinar as pessoas e capacitar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Eu falei 5, mas é só 4. O último é servir, viver como Jesus viveu. Fala comigo, servir. E aí, querido irmão, o apóstolo Pedro nos diz em 1 de Pedro 4,12, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vira um pouquinho das suas páginas e abra comigo lá Romanos 12. E veja
olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Aqui vai ser uma extensão uma leitura um pouco maior. Verso de 1 até o verso 8, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, não envergonhem o Evangelho, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, evangelização e discipulado, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos então, ele nos desafia a sermos evangelizados, a sermos discipulados, a nos capacitarmos. E agora ele termina dizendo, a partir do verso 3, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, exorta na dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, então, que o final, para não se envergonhar o Evangelho, é servir a Deus na medida da nossa fé. O verdadeiro cristão, ele está em atividade no reino de Deus. O verdadeiro cristão, ele está ativo, ele compreende que ele faz parte do corpo, que ele é membro. Se um sofre, ele sofre junto. Se um se alegra, ele se alegra junto. Se um chora, ele chora junto. E que nós recebemos na mesma medida. Deus, o que Deus tem para dar a cada um de nós, não é, Deus está dando mais para o pastor Carlos. Não, isso não existe. Isso é heresia. A proporção do Espírito Santo para cada um de nós é nos dada de maneira generosa, vinda da parte de Deus. O que muda é o seu compromisso em servir a Deus. Qual é o teu compromisso em servir a Deus? Qual é o verdadeiro compromisso da tua vida? Infelizmente, queridos irmãos, o pastor Francis Chan, ele diz que a igreja se tornou um lugar onde os espectadores vêm ver pseudos profissionais agirem. Mas Deus não chama profissionais, Ele chama homens e mulheres a se tornarem discípulos, para que todos juntos possam servir a Deus e não envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus. Nessa noite, querido irmão, nós estudamos maneiras para não envergonhar o Evangelho. Nós verificamos como, de fato, este Evangelho precisa produzir em nós a nova vida que Cristo tem para nos dar. O Evangelho chegou à minha vida porque minha mãe me evangelizou. A minha mãe me discipulou. Ela começou a me capacitar. A Igreja Batista de Vila Nova, uma grande cooperadora nesse processo, onde eu fui embaixador do rei, onde eu trabalhei como
desde criança, desde os juvenis até os adolescentes. Fui para a primeira igreja me auxiliou, me treinando, indo para as congregações, na evangelização. Me enviou para o seminário, onde eu fui buscar cada vez mais capacitação, para que eu pudesse vir iniciar esta igreja, evangelizando pessoas, discipulando pessoas, capacitando pessoas, para que elas possam servir a Deus com alegria. Para fazer uma celebração dessa, num domingo à noite, nós temos hoje mais de 30 pessoas envolvidas, só para que aconteça um culto nessa igreja. São pessoas que estão querendo declarar para este mundo: não me envergonhe do Evangelho. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos espectadores. Nós não estamos aqui para cantar a música do Chico Buarque. Estava à toa na vida e a banda passou. Não. Nós estamos aqui. Ouvimos a Cristo Jesus. Ouvimos que Ele nos chamou para sairmos das trevas, para viver na maravilhosa luz dEle, na graça dEle. E por isso nos tornamos discípulos de Cristo Jesus. Existe uma multidão aí fora. Existe uma multidão aí fora que precisa ouvir o seu testemunho. Não só negue o teu Evangelho. Não envergonhe o Evangelho de Cristo Jesus. Em uma pequena cidade nas Filipinas, uma jovem chamada Maria foi evangelizada por uma missionária brasileira no ano de 1990. Maria foi discipulada com paciência por 2 anos. Depois ela começou a discipular outras jovens em sua escola, mesmo com a resistência da família. Hoje, Maria já levou mais de 100 pessoas aos pés de Cristo Jesus. Através da vida da pequena Maria, de 16 anos, ela criou uma rede de discipulado. Hoje, Maria, ela é uma missionária para a glória de Cristo Jesus. O que Deus não pode fazer aqui nesta noite? Você sabe o que Deus quer fazer? Deus quer levantar pequenas Marias, pequenos homens dispostos a evangelizar, discipular e capacitar e servir a Deus. Feche os teus olhos, ore ao Senhor, coloque a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Discipulado, querido irmão, não é adicionar alguém ou uma atividade na sua agenda, é você compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus às almas que ainda não conhecem. Evangelize com ousadia, tenha intencionalidade a discipular, tenha uma visão de investir em vidas e almeje cada dia mais servir a Deus com alegria. Mantenha a sua fé viva, mantenha a sua fé viva, em nome de Cristo Jesus. Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Que nós não venhamos a envergonhar o Teu nome, o Teu Evangelho, mas que nós venhamos a viver como o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Teu Evangelho, porque ele é o Teu poder que mudou a minha vida. Ele é o Teu poder que transformou a minha história. Ele é o Teu poder que me guia todos os dias da minha vida. Faz essa oração agora, querido irmão. Faz este compromisso de não envergonhar o Evangelho.
Faz o compromisso agora de reconhecer quão grande é o poder de Deus. Faz a tua oração hoje de reconhecer quão maravilhoso é o poder de Deus. E expresse esse desejo de levar a palavra dele até o fim dos seus dias. E se nessa noite você quer buscar mais a Deus, com o desejo de servir mais ao Senhor, fique em pé onde você está, eu quero orar por você nessa hora. Ó Deus, o Senhor nos chama nesta noite a compreender a grandiosidade do Teu Evangelho e do Teu poder. O Senhor nos chama a sair de onde estamos para ir além. O Senhor nos convida a fazer diferença neste mundo. Eu sei, ó Deus, que se levantarão oposições, medos aqui nesta hora. Mas nesta hora eu declaro no poder do nome de Cristo Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e deixe que o mais o Senhor Jesus fará. O Senhor Jesus fará. Ele que colocará as pessoas do teu lado. É você que tem apenas que ter a coragem de orar e falar do amor de Jesus. É você que tem que ter apenas a coragem de separar um horário na sua agenda para sentar, orar, conversar e partilhar a fé com o teu próximo. E ajudar as pessoas a conhecerem mais e mais de Cristo. A conhecer mais dessa graça redentora. A conhecer mais do poder de Cristo Jesus. Que o Senhor te usa poderosamente. Saiba que nessa semana o Senhor colocará na tua frente alguém que precisa muito conhecer do poder dele. Você é preparado. Não deixe o inimigo de nossas vidas dizer que você não é preparado, porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Então deixe o Espírito Santo te usar. Deixe o Espírito Santo te usar. Coloca a mão no teu peito e diz assim: Senhor, eu quero ser usado pelo poder do teu Espírito Santo. Enche a minha vida e transforma o meu viver. Usa a minha vida para levar o teu Evangelho a todos que precisam. Ó Deus, ouve essa oração do teu povo, ó Pai. E ó Deus, eu declaro em nome de Cristo Jesus, que o Senhor está levantando, ó Deus, verdadeiros discípulos, que vão propagar do teu poder, do poder que há no nome de Cristo Jesus. Se você crê, diz amém. Que, ó Deus, ao se levantar na tua força e no teu poder, cada um, ó Deus, manifeste, ó Deus, do teu Espírito Santo, com palavras de sabedoria, com palavras de cura, com palavras de libertação, com palavras, ó Deus, que transformarão vidas e famílias. Se você crê, diz amém. Usa-nos, Senhor. Usa-nos no teu poder e na tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Senhor, usa, Deus, usa a tua igreja. Usa o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal.
Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.